Bom, pessoal, então a gente vai para o quarto vídeo, então, né, onde a gente vai falar sobre essa definição de áreas prioritárias para restauração e conservação. Então, esse é o último vídeo, né, onde a gente vai falar de uma maneira mais prática, né, de como que a gente pode utilizar aqueles conceitos, né, que a gente viu de ecologia de paisagens e aquelas quantificações, né, para a gente determinar onde é que seria mais interessante, principalmente restaurar essas áreas, tá? Então, a gente vai pegar como exemplo essa área lá no Pontal do Paranapanema, né, que eu já mostrei, né, em alguns nos outros vídeos, né, essa região, onde a gente observa aqui, né, o Parque Estadual do Morro do Diabo, né, tudo que está em vermelho aqui são os fragmentos florestais, e a gente tem também alguns grandes fragmentos, né, que são os fragmentos que fazem parte da ISEC, do Mico-Leão Preto, na Estação Ecológica do Mico-Leão Preto. Tá? Então, para fazer, né, esse estudo, o que a gente fez inicialmente foi fazer uma classificação de uma imagem, né, no caso a gente usou uma imagem ALOS de 10 metros de resolução, onde a gente fez essa classificação supervisionada, né, para ter esse mapeamento do uso do solo. Né, como a gente consegue ver aqui, uma das imagens, né, a gente teve que usar pelo menos 2 imagens para fazer essa classificação, tá? Para a gente cobrir então toda essa região, identificando, né, essas diferentes classes de uso do solo, então. Tá? Bom, a partir do uso do solo, a gente precisava de informações também relacionadas à grade fundiária, né? Então a gente tem ali cerca de 400 propriedades, né? 400 polígonos, né, que foram demarcados. Então, se a gente observar as informações, né, para cada um desses polígonos, né, então a gente tem aqui o nome dos proprietários, o tamanho da propriedade, né, e aqui então a gente calculou quanto que de reserva legal aquela propriedade deveria ter, né, para cumprir a legislação ambiental, o Código Florestal. Tá? Então, como fonte de dados, né, a gente teve que utilizar diferentes fontes, né, então, como por exemplo, informações do INCRA, do ITESP, do Ministério Público e também, né, do TEAGEL, que foi um levantamento na época feito por essa empresa pela ITH. Tá? Então, que esse trabalho foi feito em parceria com eles também. Então, a partir dessas informações que a gente gerou aquela base de dados, então, das propriedades. Né? Mas, além disso, né, a gente precisava de outras informações também, como a rede de drenagem, né, e as nascentes, para determinar as áreas de APP. Né? Isso foi feito principalmente, né, usando os dados, né, das cartas topográficas do IGC de 1 para 10, com uma escala de 1 para 10 mil. A gente usou também essa imagem ALOS, né, com 10 metros de resolução, e a gente usou também o Google Earth, né, em algumas partes com imagens de alta resolução também. Tá? Então, com base nisso, a gente determinou, né, onde é que seriam essas áreas de APP, as áreas de preservação permanente para essa região. Tá? Nesse caso, né, nessa época, ainda considerando o Código Florestal antigo, né, onde a gente tinha rios de 30 metros, né, para aqueles rios mais estreitos, né, com menos de 10 metros, nascentes 50 metros, várzeas 50 metros e represas 100 metros. Tá? Então, isso para a gente definir então, o que seriam as áreas de preservação permanente. Ou seja, com base nessas 3 informações, né, então a grade fundiária, os remanescentes florestais e as áreas de APP, a gente juntou, integrou essas informações. Com isso, a gente conseguia saber, né, para cada propriedade, quanto que aquela propriedade tinha de floresta, quanto tinha de APP, quanto dessa APP tinha floresta ou outros usos. Tá? Então, aqui a gente tem aquela mesma base de dados que a gente tinha inicialmente, porém agora com essas outras informações. Né? Então, o débito de reserva legal, ou seja, quanto que aquela área deveria ter a mais, né, de floresta para cumprir a legislação ambiental, quantas as áreas de APP com floresta e sem floresta, né, ou seja, relacionado com os passivos ambientais das áreas de preservação permanente. Tá? Então, com isso, a gente conseguia saber para cada propriedade qual era o passivo ambiental. Bom, e se a gente fizer um resumo, né, de todas essas áreas, a gente tem essas informações nessa tabela aqui, né, onde então a gente tem, a gente consegue observar, né, que em termos de reserva legal, por exemplo,
a gente tem um débito de 58 mil hectares, né? Mais de 58 mil hectares. E de APPs, cerca de 13.600 hectares. Né? Então, quase 95% das APPs, na verdade, elas não têm floresta, elas têm outros usos que não florestal, ou seja, um passivo muito grande, né, para essa região. E cerca de 84% das áreas de reserva legal precisam ser restauradas dentro dessas propriedades, tá? Mostrando esse passivo ambiental bastante grande. Bom, e além de saber o quanto, né, restaurar, a gente tinha que saber também onde seria interessante restaurar, né? E aí a gente usou vários conceitos de paisagem justamente para a gente planejar onde é que seriam alocadas essas áreas de reserva legal. Né? Nesse caso aqui, a gente considerou proximidade de áreas de preservação permanente, né, porque é muito mais fácil você cercar uma área de reserva legal, né, que tem um formato mais retilíneo, do que você cercar uma área de APP, por exemplo, que a gente sabe que ele tem todas as irregularidades por causa da variação, né, da curva do rio. Então, quanto mais próximo da APP, na verdade, simplificaria esse processo de cercamento dessas áreas. Né? Bom, e além disso, muitas dessas APPs elas servem também como corredores ecológicos, né? Então, e servem também para proteger esses corpos d'água. Então, quanto mais largo eles forem, mais interessante também, tá? Então, a gente delimitou isso como uma área importante. Outra questão é a proximidade dos fragmentos florestais, né? Quanto mais próximo dos fragmentos florestais, também mais interessante, porque daí a gente consegue aumentar o tamanho dos fragmentos, tá? E a gente usou também o limite das propriedades, que é justamente para a gente fazer corredores mais largos também. Né? Então, se você tem uma propriedade que tem um corredor passando no seu limite, e você tem no vizinho uma outra propriedade, né, que tenha um corredor ali também, então você consegue fazer um corredor mais largo e com isso mais efetivo para a biodiversidade. Tá? Bom, então, quando a gente soma, né, essas informações, a gente tem uma imagem como essa que a gente está observando, sendo que quanto mais vermelho significa que é mais prioritário para a restauração dessas áreas. Né? Então, com isso a gente conseguia saber para cada propriedade onde é que seria mais interessante a gente fazer a alocação de reserva legal. E aí a gente foi desenhando, então, manualmente mesmo, né, onde é que a gente colocaria essas áreas de reserva legal. Tá? Então, só para mostrar aqui onde a ideia foi fazer uma conexão dessas áreas, então, a partir dessas informações. Tá? Aqui só para a gente ilustrar rapidamente, então a gente tem os remanescentes, a gente tem a matriz, as áreas de EPP, né, que precisam ser restauradas, o limite das propriedades e as reservas legais, então, para cobrir esse passivo ambiental nessas propriedades e, ao mesmo tempo, aumentar a conectividade, né, da paisagem nesses casos. Né? E aí a gente chegou nesse mapa, né, para a região do Pontal do Paranapanema, que a gente até chama de mapa dos sonhos, né, que é justamente a ideia da gente tentar restaurar parte, né, da cobertura florestal que foi perdida ao longo da história dessa região. Então, se a gente observar essas áreas em verde, e verde mais claro, né, são as áreas que estão sendo propostas para aliviar esse passivo ambiental, né, nessas propriedades e, ao mesmo tempo, então, aumentar essa conectividade da paisagem. Tá? Então, aqui só para ilustrar que a importância, né, desse tipo de trabalho, porque a partir dessas informações a gente pode levar essas informações aos proprietários, aos órgãos de fiscalização, justamente para incentivar com que essas áreas elas não só sejam restauradas, mas sejam restauradas de forma a otimizar, né, nesse caso, a conectividade da paisagem. E aí, então, aqui é uma das fazendas, né, que faz parte
que compõem, né, a grade fundiária lá do Pontal do Paranapanema, a fazenda Rosanella. E aqui a gente tem dois grandes remanescentes, né, que o Parque Estadual do Morro do Diabo, que são 2 unidades de conservação, né? E aqui um outro remanescente que faz parte da Estação Ecológica do Mico-Leão Preto. Tá? Então, esse desenho foi feito justamente para fazer essa conexão então, entre essas 2 unidades de conservação, para aliviar, né, o grau de isolamento que existe entre essas 2 áreas. Tá? Então, aqui só para ilustrar então momentos de áreas, né, que foram restauradas então a partir desse mapa dos sonhos, né, que têm sido restauradas. Então, aqui a gente consegue observar diferentes pontos, né, desse corredor sendo restaurado justamente para fazer essa conexão, né? Então, ali a gente está vendo o Parque Estadual do Morro do Diabo, né? Então aqui seria uma área que se soma, né, a área de APP mais reserva legal, justamente na beira do Paranapanema, justamente para fazer essa conexão, então, entre essas unidades de conservação, tá? Bom, pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês, então, né, nessa aula, falando sobre alguns conceitos, né, de ecologia de paisagens e como esses conceitos eles podem ser utilizados para otimizar, na verdade, as intervenções que a gente faz numa paisagem, de modo com que a gente tenha tanto efeito, né, no ganho para a biodiversidade, mas também o ganho em relação a outros serviços ecossistêmicos, né? Então, aqui, por exemplo, a gente consegue observar que, além da questão de aumento da conectividade para a biodiversidade, esse corredor ele serve também para ajudar nesse processo de contenção de erosão e sedimentação para dentro desse reservatório, por exemplo, né? Tendo um outro serviço ecossistêmico ali sendo prestado, tá? Então, mas é isso, né? E partindo desses conceitos, mostrando um pouquinho como que a gente pode aplicar isso na prática, como que a gente transforma, né, esses conceitos em dados, né, quantificáveis, para que a gente possa utilizar essas informações, então espacializar essas informações e fazer esse planejamento, né, de uma maneira com que a gente consiga antever, né, o que vai acontecer, os cenários, né, que podem acontecer nessa paisagem que otimize, então, essa conservação. E quando a gente fala também em restauração produtiva, né, a gente pode conciliar também essa questão da conservação e do aumento da produtividade também, tá bom? Bom, mas era isso. Agradeço muito a atenção de todos e se tiverem dúvida, podem entrar em contato comigo, ok? Abraços, até mais, bom curso para vocês.